Endometriose. Essa palavra não é difícil da gente ouvir ou ver, né, dar uma pesquisada, mas o que realmente é esse problema ou essa doença? Que tipos de sintomas? Porque às vezes eu mesmo já ouvi de algumas mulheres, amigas, parentes, eu tô com esse sintoma aqui, pode ser endometriose. Mas será que é algo tão comum assim? E para tirar essa e outras dúvidas, o nosso convidado de hoje é o Dr. Daniel Diógenes, ele é especialista em medicina reprodutiva. Dr. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E aí eu refaço aqui. Antes, endometriose era algo que, alguém está com endometriose, o que é isso? E agora parece que deu assim uma coisa, virou um nome que qualquer sintoma mais avançadinho ali, uma cólica mais forte, é endometriose. A gente tem que ter até um cuidado com isso, porque é exatamente isso. Parece que do dia para a noite a gente tem endometriose em todas as mulheres, né? Não é qualquer dor que você tem endometriose. O diagnóstico hoje ele é mais dado porque você pensa mais na doença e porque você tem meios diagnósticos melhores, como o ultrassom e a ressonância. Mas tem que ter muito cuidado, porque assim, no nosso dia a dia a gente acaba recebendo muitos exames que interrogam a endometriose e a paciente sai do consultório achando que tem a doença e não tem. Então existe um critério para isso, você tem que ter uma série de análises e tem que ter um diagnóstico correto. Então parece que entrou na moda, é um modismo, a medicina vive disso, ela vive de momentos em que você estabelece mais um diagnóstico, momentos que você estabelece menos um diagnóstico, mas a gente tem que ter atenção para a doença, isso é fato. E aí agora, para a gente não confundir, assim, deu aquele sangramento mais, digamos assim, maior do que de costume, aquela cólica mais forte, porque tem muita mulher que diz, não, eu sempre tive cólica forte, mas eu tomo remedinho tal, dá uma melhorada. E aí agora, na dúvida, quando a gente deve procurar? Se você tem uma dor que incomoda, você tem uma dor pélvica que te faz a necessidade de usar um comprimido, um anti-inflamatório, se isso te deixa de cama, se isso te impede de trabalhar, de ir à escola, te faz ir ao hospital para tomar uma medicação, essa dor é importante. E muitas vezes a gente escuta isso. Eu tenho uma dor, mas ela não importa não, eu tomo um Buscopan e melhora. Não, se você toma uma medicação, ela te impacta. Então a dor pélvica crônica, a dor menstrual, a dor no ato sexual, o sangramento mais forte, ele tem que ser valorizado. Culturalmente, o que é que acontecia? O que é que acontece? Vem das avós, das mães, em que você não tinha meios diagnósticos e que você acabava achando que a menstruação dolorosa, a dor, o desconforto era normal. Aquela coisa o fluxo é maior para fulano e tal, né? Mulher tem que sofrer. Você tem isso? Não, chega, nós não podemos ainda ter essa visão. Hoje a gente ainda tem uma demora de 7, 8 anos para você conseguir dar um diagnóstico de endometriose. Por quê? Porque existe uma crença, uma cultura, né, muito forte de que a mulher tem que realmente sofrer nos períodos da menstruação. Então, a atenção qualquer tipo de dor, desconforto, que impacta a sua vida, o seu dia a dia, desde a adolescência, aquelas primeiras menstruações, tem que se chamar a atenção, tem que se buscar um médico e tem que se pensar, pode ser que eu tenha endometriose. Ou seja, o diagnóstico não pode ser deixado tão para depois. Porque quanto mais tempo se leva para o diagnóstico, mais difícil é o controle da doença e dos seus efeitos ruins de dor e de infertilidade, que é o grande temor que nós temos na endometriose, e a doença avança muito rapidamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, é fundamental esse cuidado. Então, pegando a sua deixa, assim, deu lá o diagnóstico endometriose. E aí, doutor, assim, é um diagnóstico finalizador? O que é que eu não vou poder ter filho mesmo? Como é que é isso? De maneira nenhuma. A endometriose hoje a gente consegue controlar, não existe uma cura, é uma doença crônica, ou seja, uma doença que tem longuíssima duração e que vai acompanhar a mulher durante toda a vida fértil. Ela só vai dar uma trégua realmente depois da menopausa. Nós não temos uma medicação que diga, hoje eu não tenho mais endometriose. Nós temos medicações e procedimentos cirúrgicos ou procedimentos de medicina reprodutiva em que a gente consegue controlar os problemas que a endometriose causa. Mas é uma doença que, quando controlada e quando diagnosticada precocemente, nós vamos ter uma qualidade de vida para essa mulher, nós vamos preservar e conseguir manter uma boa fertilidade e nós vamos atenuar todos os efeitos ruins. A grande questão é dar o diagnóstico precoce, intervir precocemente e permitir que essa mulher tenha uma vida relativamente normal, mas convivendo com a endometriose.
A gente concluir, é claro que é um assunto muito instigante, né? Que a gente poderia conversar aqui um grande tempo, mas para a gente concluir, tem alguma idade que é mais, digamos, é mais comum o diagnóstico, é mais comum a doença, o problema, alguma idade? O ideal é que a gente conseguisse dar o diagnóstico mais precocemente, como eu falei. A grande questão é que você posterga muito. Então, a mulher investigará a endometriose quando ela está tentando engravidar e não consegue. Quando ela tem muita dor então, eu depois já de anos. posso ter o problema comigo, é silencioso. Silencioso, ou é aquela dor que você não valorizou. Sei. Então, o grande questionamento que a gente tem hoje em dia é que essa visão tem que vir da mulher, da paciente, mas tem que vir do médico, porque ele tem que pensar na endometriose. O ginecologista precisa pensar, essa minha paciente, ela pode ter endometriose, é que a gente consiga dar o diagnóstico mais precoce. Hoje em dia a gente vai dar o diagnóstico aos 35, 40 anos de idade, quando eu venho tentando engravidar sem resultado, e aí quando eu descubro a endometriose, ela já avançou muito, eu preciso me submeter a uma cirurgia grande, eu preciso me submeter a uma fertilização in vitro, e eu poderia ter evitado os tratamentos, né, que seriam maiores, ou os tratamentos que invadiriam mais a paciente. Então o objetivo é a gente realmente trazer para mais precoce esse diagnóstico e evitar que a doença avance, porque eu evitaria muitos problemas. Mas hoje em dia a gente ainda demora muito, então a gente ainda precisa de uma conscientização maior, porque esse é o mês de conscientização da endometriose, para que a gente consiga chegar lá. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente espera que outras oportunidades a gente possa conversar mais sobre esse assunto, saúde da mulher, que realmente, e assim, deixar aqui uma mensagem, ressaltar, reforçar o que o senhor disse, né? Assim, nada de normalizar a dor, né? A gente está nesse costume de normalizar enxaqueca, dor de cabeça e cólica, não dá, né? Não é preciso. Hoje a medicina está aí para ajudar a gente. O médico está aí, os tratamentos. A gente precisa ter o médico e a medicina como parceiro para uma boa qualidade de vida, para que a gente consiga viver cada vez mais livre dos problemas que nos atingem. Tá, joia, perfeito. Obrigada, doutor Daniel. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com os destaques nacionais direto de Brasília. Não sai daí.